Olá, abençoados, graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel, estamos juntos mais uma vez, né? E vocês devem ter estranhado aí o título dessa mensagem, né? É que alguns abençoados sempre preocupados, né, com o que está acontecendo no mundo atual, sempre me procuram no WhatsApp e sempre procuram saber o meu posicionamento sobre certos assuntos. Então, a partir destas dúvidas, a partir de hoje, sempre quando eu vou vir com temas atuais, né? Temas do que está acontecendo tanto no Brasil como no mundo, né? Então, a partir de hoje, os abençoados aí que tiver algum tipo de comentário, né? Às vezes pode ser uma notícia inusitada, como de um disco voador que apareceu, cometa não sei da onde, enfim. Deixe nos comentários aí. Se eu achar legal, na próxima mensagem a gente traz aqui abordando sempre sob a perspectiva da graça, tá bom, queridos? Então, alguns abençoados preocupados com a declaração da Rússia, né, mais precisamente do presidente da Rússia, na possibilidade de usar armas nucleares no conflito que está acontecendo com a Ucrânia, né? Então, eles preocupados com isso perguntaram: André, qual o seu posicionamento? Como é que você vê isso? Porque isso pode se tornar uma guerra a nível mundial. Agora eu te faço uma pergunta: será que isso é verdade? E a graça? O que ela nos diz a respeito disto? Então é isso que vamos ver neste vídeo. Eu vou dar o fato, vou dar a notícia, vou expressar a minha opinião e eu vou mostrar o que a Bíblia diz a respeito disto. Combinados? Mas antes disso tudo, eu gostaria de pedir a todos vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal, vamos estar dando mais argumentos para vocês pensarem, né? A ideia é fazer com que você pense, e pense de maneira livre. Então, se esse canal tem feito você pensar, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, porque sabe que vem coisas boas, comentem à vontade, principalmente no que tange aí as suas dúvidas, né, em relação ao que está acontecendo hoje no mundo que vivemos, e vamos trazer isso para o conceito da graça, tá bom? Então comentem à vontade, e se vocês acharem interessante compartilhar essa mensagem, por favor, façam aí sem mais delongas. E se você quiser que o YouTube te avise quando nós estivermos no ar, é só você apertar esse sininho aí que tá tudo certo, tudo tranquilo. Abençoados, antes de entrar propriamente dito, vocês sabem que nós temos um livro, né? Eu vou apresentar esse livro aqui, que inclusive foi ali, peraí um momento, rapidinho, é rápido. Está aqui, o livro A Doutrina do Inferno, Suas Manipulações e Mentiras Dentro do Sistema Religioso. Você vai entender por quanto tempo você foi manipulado dentro das chamadas igrejas denominacionais. O que eles fizeram com a palavra inferno, o que eles transformaram uma simples palavra da Bíblia em um mar de fogo, local onde o verme nunca morre, né, e o fogo nunca apaga, onde serão queimados aqueles que não contribuíram com dízimos, aqueles que não foram aos domingos para as igrejas, né, abençoado? Você vai ver aí a manipulação por trás disso. André, como é que eu faço para adquirir esse livro? É só você entrar em contato comigo, tá aparecendo aí para você, tá bom, abençoado? O nosso WhatsApp, tá legal? E outra coisa também é falar sobre as nossas camisetas, tá? Inclusive eu tenho uma aqui que foi até minha esposa, falou assim: André, deixa eu lavar essa camiseta porque você não quer mais largar dessa camisa. Abençoado, eu adquiri uma camisa no shopping, lá no shopping da loja do shopping, na loja do bem. Então, abençoado, é impressionante como a gente empaquita as pessoas com as mensagens em graça, né? Eu fui abordado por duas pessoas, né? E fora as outras que ficaram de longe, né? E alguns até falam assim de Jesus, né? Jesus, engraçado, Jesus não vai voltar, né? Teve um abençoado, uma jovem que me perguntou se aquilo ali escrito na minha camiseta era uma peça de teatro, né? Porque eu usei aquela camiseta que diz que Jesus voltou e você não viu, né? A frase era essa. Então essa jovem me perguntou se era peça teatral. Então eu ali expliquei em rápidas palavras, né, para ela o que significava aquilo, apresentei o canal Graça Pura e ela ficou de ver, né? Que impressionante. O outro foi outro rapaz também me abordou, muito simpático, né? O abençoado Mário me abordou no trabalho e ele ficou muito impactado também com aquilo que ele ouviu. Então, abençoado, eu vou mostrar para vocês aí, né, algumas estampas, tá, desse material aí que é parceiro nosso aqui da Graça Pura.
Lançamento! Já chegou nossas camisas estampadas com frases em graça. Agora você já pode mostrar ao mundo o verdadeiro evangelho através das nossas estampas. Além de camisas, temos uma coleção inteira feminina. Moletons, bonés, canecas, aventais, pôsteres e muito mais. Confira no nosso site. Acesse lojadobem.shop, lojadobem.shop e confira. Agora você já pode sair por aí impactando na sua cidade. Graça pura fazendo a palavra correr. É isso aí, abençoado. Está aí para vocês. Se quiserem, entre hoje mesmo, adquira o seu, tá bom? A empresa entrega rápido, material de alta qualidade. Bom, queridos, vamos voltar então aqui a conversa, né? Bem, na verdade, hoje vamos conversar um pouco sobre o que está acontecendo, né? Afinal, abençoado, será que vai haver a Terceira Guerra Mundial? E se for por armas nucleares, né? Diz que o arsenal todo do mundo, né, se juntar todos os arsenais que tem aí de armas nucleares, vão destruir o mundo não sei quantas vezes, né? Olha só. Mas e aí? Como é que fica a gente? Então eu vou falar aí para vocês sobre o que aconteceu, e isso foi notícia no mundo todo, tá bom? Na terça-feira agora, dia 20, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, né, disse que usará de todos os meios para proteger os territórios conquistados pela Rússia no conflito, né, na guerra que eles estão tendo com a Ucrânia. Conforme diz, né, o site de onde eu extraí essa notícia, porque eu não extraí da minha cabeça, tá bom, querido? O site foi o G1, tá legal? Vou até deixar aí para vocês, tá? Para que vocês acompanhem e vejam toda essa notícia ali. Diz ali, olha, Rússia está pronta para defender territórios com armas nucleares, afirma Medvedev. Medvedev, ele é o ministro da Defesa dos Estados Unidos, tá? Então eu vou ler aqui um pouco da notícia. Diz ali, o ex-presidente russo e atual vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, afirmou nesta quinta-feira, no caso hoje, que seu país está pronto para defender os territórios conquistados na Ucrânia com armas nucleares. Estratégicas, né? Tá dizendo ali. Mas não sei se existe isso não. Mas vamos lá. Com a fala, Medvedev subiu o tom das ameaças nucleares feitas ontem pelo presidente russo Vladimir Putin, durante o pronunciamento à nação pela TV. Então, abençoado, o que acontece? O presidente russo, um dia anterior, ele foi à TV e em seu pronunciamento ele falou que vai usar de todos os meios para defender esses territórios. E aí o outro, que é o vice-presidente e atual, né, lá do Conselho de Segurança da Rússia, o Medvedev, falou em armas nucleares. Então ele diz, deixa eu colocar só aqui a imagem deles, tá, abençoado? Para ficar legal, né? Que vocês vejam aí essas duas figuras aí que estão ameaçando ali dentro daquele conflito, né? Tá ali a figura do Medvedev e o Putin. Na terça-feira, dia 21, o presidente russo Vladimir Putin anunciou a convocação de cerca de 300 mil reservistas lá na Rússia. A primeira mobilização de reservistas da Rússia desde a Segunda Guerra Mundial. Ampliou o contrato de militares já no campo de batalha e disse que seu país está pronto para responder a ameaças nucleares que ele afirmou receber do Ocidente. Então, ele está dizendo que ele recebeu ameaças vindo do Ocidente, né? Tá ali essa notícia. A Rússia anunciou que não só as capacidades de mobilização, mas também qualquer arma russa, incluindo armas nucleares estratégicas e armas baseadas em novos princípios, podem ser usadas para essa proteção das regiões ocupadas, né? Meus queridos, vamos lá. Eu dei o fato. Esse é o fato, tá? O fato tá aí, tá no G1, tá? Vou deixar aí para ninguém dizer que isso aí é da minha cabeça. Eu não vou falar posicionamento político, tá bom? Eu não vou falar. O que mais me importa aqui é trazer esse assunto para a graça. Meus queridos, vocês sabem que a Rússia de hoje é o que tinha o controle de uma área muito grande ali naquela região chamada a União Soviética, né? E vocês sabem o que foi a União Soviética? Eu vou colocar o mapa da União Soviética para vocês terem uma ideia, tá bom, queridos? Tá aí. Esse era o mapa da antiga União Soviética. Tá aí. Aparecendo para vocês. Então, para quem é mais novo, talvez não saiba, mas a União Soviética foi um estado socialista localizado no norte da Eurásia, né, que se estendeu desde os mares Báltico e Negro até o Oceano Pacífico e que existiu entre 1917
a 22, que foi a Primeira Grande Guerra, e 1991 ela foi desfeita. E ela era composta por Rússia, Estônia, Letônia, Lituânia, Belarus, Ucrânia, Moldova, Geórgia, Armênia, Azerbaijão. No continente asiático, parte da Rússia, Cazaquistão, Quirguistão, Uzbequistão, Tadjiquistão e Turcomenistão compuseram esse território soviético aí. Ou seja, foram pequenos países, né, que se uniram por causa da Primeira Grande Guerra Mundial que houve lá por volta do ano de 1917. Então, em 1991 foi desfeita, né, essa união de países foi desfeita, né? Então, houve muitos conflitos nestas regiões entre os países, né? Porque depois da dissolução, uns afirmaram, porque o fulano ficou com mais terras, essas terras antes eram minhas, o outro não era. Então, a Rússia, que é a maior dela, reivindica uma porção de terra dentro do território ucraniano. Porém, tudo porque a Ucrânia se aproximou muito da OTAN, aí entra a parte política, né? A OTAN é a organização do Tratado do Atlântico Norte, que são países que, de certa forma, se opõem ao domínio russo, né? Ao domínio russo ali daquela região, e tudo ali, aquela região é muito rica, é uma região rica em gás, né? Petróleo também. Eles são os maiores importadores do mundo, exportadores do mundo do insumo para a agricultura, né? Enfim, uma guerra geopolítica e financeira, tá bom? Então, queridos, e é antigo, tá? A guerra entre Rússia e Ucrânia, os conflitos são antigos, não é de hoje não, tá legal? Hoje tá mais ali fermentado, vamos dizer assim. Então, esse tipo de conflito gera muita especulação, né? Criando uma guerra dentro da guerra. Vocês já ouviram falar da guerra de informações que existe em um conflito, né? São informações soltas no ar. Ninguém sabe de onde vem e se é fake ou se é fato. Então, é comum alguns ânimos se exaltarem. Porém, o que eu, André, né, acho sinceramente que eles não chegarão às vias de fatos, né, de apertar os botões do arsenal nuclear que eles possuem. Eu não creio nisso. Só para vocês terem uma ideia, por que eu não acredito, tem que falar, né? Por que eu não acredito nisso? Deixa eu voltar aqui. Eu não acredito nisso porque vocês sabiam que a seleção de futebol da Ucrânia, ela está disputando hoje o Campeonato Europeu de Seleções? Como pode um país em guerra enviar seus jogadores para um torneio internacional? Então são coisas que a gente vai começando a captar e passar a entender melhor esse conflito, tá bom, abençoado? E as redes sociais desses países, tanto da Ucrânia como a Rússia, estão funcionando. Como é que pode você ter redes sociais, internet a livre acesso para todos? Sem falar, queridos, que se alguém apertar o botão nuclear, estará decretando a sua morte e o de sua família também. Por isso, eu acho impossível hoje alguém fazer isto. Em sã consciência é impossível. Então, para mim, essa guerra é igual a jogo de compadres. Eu vou falar desse jogo de compadre. Sempre arruma um jeitinho de todo mundo ficar bem, né? Sempre empatam o jogo. Bom, queridos, essa é a minha opinião. Por esta razão, não me assusto quanto a isso, tá? Esses acontecimentos não me assustam. Então, eu expressei para vocês a minha opinião, eu passei para vocês o fato, a notícia, né? E eu creio que a minha opinião talvez não tenha peso nenhum, porque cada um tem a sua, né? Agora, a Bíblia também tem a sua opinião. E nós, como seguidores literais da Bíblia, temos que pedir a opinião, a palavra, né, sobre esse conflito. E outros conflitos também espalhados pelo mundo, porque o mundo hoje não vive somente desse conflito. Existem outros conflitos. Então, a bem da verdade, abençoado, conflitos sempre houve desde que o homem assumiu ali, quando o homem caiu, né? Quando o homem teve acesso ao conhecimento do bem e do mal e que foram expulsos ali, segundo a história de Gênesis, né? Há conflitos. Não é de hoje. Basta juntar duas pessoas para ver o quê? Divergências e pontos de vista diferentes. Concordam comigo? Então, desde os primórdios bíblicos, que o homem muda de opinião, provocando conflitos.
Eu vou contar aqui um conflito dentro da Bíblia que todos conhecem de carteirinha isso, né? Quando José foi vendido como escravo ao Egito, e pouco tempo depois ele virou uma figura eminente ali, né? Ele foi o segundo na hierarquia de Faraó, tanto que através disso ele salvou a sua família e a descendência dele da destruição. E depois, mais tarde, gerações futuras que vieram habitar o Egito, foi a mesma que começou a esmagar o povo de Israel, causando conflitos. Conclusão, Deus tirou o povo da tirania de Faraó, diz a palavra, ou seja, o que antes havia harmonia, por causa de vários fatores, e esse fator eu digo que é carne, essa é o grande entendimento, tá? E a carne, você sabe que ela é inimiga, ela milita contra o espírito, foi responsável por esse conflito que houve lá no Egito e responsável hoje por esse conflito que está acontecendo entre Ucrânia e Rússia. E tantos outros conflitos. Então a conclusão que eu chego é que a carne sempre foi a causadora de divisões e contendas na humanidade. Ou seja, isso sempre vai haver, queridos. Até mesmo abençoados aí que começaram a se reunir em graça, que eu estou sabendo, né? Houve já divisões de pensamento, de posicionamentos, né? Então, para você hoje que está reunido em graça, não pense que vai ser tudo mil maravilhas, vai ter discordância, e vocês têm que estar preparados para isso. Isso é um fato. Então, ninguém na carne é santo, queridos. Ninguém na carne está perfeito, está completo. Esqueçam. Isso é uma condição espiritual e não carnal, tá? Só que a carne humana, ela foi limitada por Deus. E um dos limites da carne é a morte. Ou seja, o maior deles, né? E existem outros limites impostos pelo Pai. Então, um limite muito especial que eu vou falar aqui para vocês, concerne ao homem destruir o mundo. Deus não, de maneira nenhuma. Até porque viola uma das regras que Deus estabeleceu para o homem. E está escrito lá em Eclesiastes capítulo 1, versículo 4, que eu vou colocar aqui para vocês. Está ali, ó. Eclesiastes capítulo 1, versículo 4 diz: uma geração vai e outra geração vem, mas a terra permanecerá para sempre. Portanto, amados irmãos, sossegai, deixai que os arautos apocalípticos de meia tigela do sistema religioso, deixa eles vir a público e quebrarem a cara como sempre fazem, anunciando que o mundo está acabando, porque o mundo não vai acabar. Eles precisam disso, queridos, para encher os seus bancos, não é verdade? Eles enchem os seus bancos de madeira de gente e os seus bancos financeiros de dinheiro. Meu querido, confie mais na palavra e use a sua coerência, porque procure saber a fundo sobre as notícias, pesquise em sites que tenha credibilidade e tenha a sua própria opinião sobre o assunto. Mais uma vez eu digo que ninguém, nem Putin da Rússia, nem nenhum outro presidente de algum país que tenha arma nuclear nunca vai usar. Eles estão proibidos por Deus de fazer isso. Tomara que isso chegue lá para ele ver que ele está impedido de fazer isso. Bom, meus queridos, eu espero que vocês tenham entendido a minha opinião e a opinião da Bíblia, que é muito mais excelente do que a minha. Então, agora eu faço uma pergunta para você. E aí, o que você acha? Deixe sua opinião aí, abençoado, porque também é muito importante para nós. Bom, meus amados irmãos, eu vou ficando por aqui. Graça e paz aí. E até a próxima mensagem.